Deus abençoe a todos, na paz de Cristo Jesus. Amém? Abra suas Bíblias, por favor. Se você tiver em algum lugar que possa lhe dar condições de abrir a Bíblia, né? De repente você está no seu trabalho, ou em um lugar impróprio de você abrir a Bíblia, né? Você está trabalhando, você está em um lugar que não dá para abrir a Bíblia, mas depois você pode ler essa palavra em Jeremias 44, versículo 20. Jeremias, capítulo 44, versículo 20. Jeremias prediz castigo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus, Ele não faz nada para castigar você, a mim, a nós, sem antes dar um aviso, ou vários avisos, né? Deus sempre está nos avisando, nos alertando. E Deus, Ele vai alertar muitas pessoas ainda. Porque quando Deus castigar a terra, quando Deus punir você, meu irmão, que está me escutando agora, meu irmão, minha irmã, você não pode dizer assim, eu não fui avisado. Não, Deus sempre está avisando. Deus sempre está usando alguém para te alertar. E aqui em Jeremias 44, versículo 20, diz assim: Jeremias prediz o castigo. Eu vou ler até onde Deus mandar. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e vossos príncipes, e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor? Nem lhe andou isso pela mente? Então preste atenção. Jeremias foi usado por Deus para lembrar o povo. O que o povo fazia. Queimava incenso. O povo pecava nas ruas, nas praças. O povo, as mulheres, os homens, mulheres, seus filhos, os reis daquela cidade, daquele lugar. Então Jeremias disse assim, ou Deus disse assim através do profeta Jeremias: acaso não se lembrou disso, Senhor? Nem lhe andou isso pela mente? É uma pergunta. Ou seja, o que Jeremias quis falar para aquele povo? O que vocês fizeram, será que Deus não se lembrou de tudo isso? Será que tudo que vocês fizeram, queimando incenso a deuses, não andou isso pela mente de Deus? Queimar incenso, irmão, não é só você acender uma vela e oferecer a algum santo, não. Todo tipo de pecado é queimar incenso a deuses estranhos. E isso veio até a memória de Deus. Aí o profeta diz: acaso não se lembrou disso, Senhor? Nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas obras. Escute, irmãos, escute bem. Aqui o profeta classifica as nossas maus atitudes como sofrimento a Deus. Deus, ele sofre quando nós pecamos. Então o profeta disse: acaso não se lembrou disso, Senhor? Nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia mais sofrer
por mais tempo a maldade das vossas obras. Ou seja, Deus estava sofrendo por causa das obras, das atitudes de cada um de vocês. Por causa das abominações que cometeste, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto, ou seja, de espanto, de vergonha, de susto, de assombro, de aflição, de dor. O Senhor já não podia mais suportar tanto tempo sofrer a maldade das vossas obras ou das vossas atitudes e as abominações que cometeste, pelo que a vossa terra se tornou deserta. Lugar deserto não tem como viver, irmãos. Lugar deserto não tem como viver. Nós podemos ver que aqui o profeta está dizendo que Deus, o Senhor Deus, não podia mais sofrer tamanha maldade das atitudes dos homens, das atitudes do povo, das abominações, das obras más que cometia contra Deus em cima da terra. Por isso se tornou a terra deserta, um objeto de espanto. Objeto quase não tem valor, né? Espanto. Você já viveu espantado ou espantada? Hoje o mundo está assim espantado. Por que será isso? Por que será tudo isso? Por causa da maldade. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele sofre. O que diz aqui em Jeremias 44, 22? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, desabitada, como hoje se vê. Escute que isso aí já era uma profecia para hoje. Como hoje se vê, não é como ontem se via. Irmão, não adianta você tomar remédio, fazer isso, aquilo, se você não ter um conserto com Deus, não largar as práticas de pecado, a idolatria, a ganância, a avareza, a soberba, a prostituição, adultério, enfim, todo tipo de pecado. Então o profeta diz que o Senhor já não podia mais suportar tamanha maldade das vossas atitudes, das vossas obras e as abominações que cometeste, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e desprezo. Espanto e desprezo. Espanto e desprezo. Um objeto desabitado, ou seja, uma terra desabitada, como hoje se vê. Como hoje se vê. Por quê? Pois queimaste incenso e pecaste contra o Senhor. Não obedeceste à voz do Senhor. Esse queimar incenso, irmãos, é qualquer tipo de pecado. Quando eu peco, quando você peca, nós estamos queimando incenso a Satanás. Nós estamos, seja qualquer tipo de pecado, pois queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste. Por isso, vós, sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais o profeta Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, vós todo Judá, que estais na terra do Egito. Então aqui Egito representa a terra do pecado e Judá representa o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus estava no Egito, escravizado, irmão, escravizado pelo pecado. Assim fala, versículo 25 de Jeremias 44. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizeste por vossa boca, senão também
que cumpriste por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, se cumpriu-os. Ou seja, o povo fazia voto, o povo que se dizia ser de Deus, o povo de Judá que estava no Egito, se dizia ser de Deus, mas fazia voto à rainha dos céus, a Deus estranho, a Deus pecaminoso. E Deus, ele traz um alerta, irmãos. Ele traz um alerta, portanto, versículo 26 de Jeremias 44. Portanto, ouve a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca jamais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para o mal. Velarei o que é? Vigiar. Deus vigia o ímpio para o mal, irmãos. Eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos a espada e a fome até se acabe de todo. Posso repetir? Versículo 26. Portanto, ouve a palavra do Senhor, vós todos Judá, que habitais na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem, todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos a espada e a fome até que se acabe de todos. Então Deus promete acabar muitas pessoas pela espada, ou seja, pela guerra, pela doença, pela morte e pela fome. Por que isso, missionário? Porque os homens adoram deuses estranhos. No momento que você peca, que você faz tudo errado, você está queimando incenso ao diabo, a deuses estranhos. E aí Deus manda punição sobre a terra. Não fique preocupado com sua casa própria, com seu carro. Ah, vou para a igreja buscar minha bênção, minha casa, meu cheque está sem fundo, minha conta está zerada. Isso vai acabar, irmão. Você se acaba, isso fica aí. Você precisa ter uma vida com Deus, ter uma consciência que você precisa, que nós precisamos de ter uma vida com Deus e não vivemos em falha com Deus. Espada e fome vai vir sobre a terra, mas Deus está te avisando a largar tudo isso. Deus nunca pune uma terra, irmãos. Deus nunca pune ninguém. É como o pai não pune o filho, não pune a filha sem antes avisar. Eu vou te pegar, fulano. Vai avisando até pegar ele e dar uma surra, né? Deus avisa. Deus está avisando. Não tem nada de dizer assim, Deus vai destruir a terra daqui até dia 30, tal. Não. Daqui até tal dia. Deus pode destruir até antes. Mas Ele está dando um alerta para você e para todos. Se conserte. Fuja do mal. Fuja do pecado. Deus abençoe.